Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas. Vamos para os Evangelhos mais uma vez. Evangelho de Jesus conforme Lucas, capítulo 7. Eu quero ler com vocês nessa noite dos versículos 36 aos 50. Irmãos, pensa num texto abençoador. Pensa num negócio abençoado. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre uma mulher aos pés de Jesus. 36 até os 50. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, rogava-os com lágrimas, e enxugava com seus próprios cabelos, beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor, nós estamos aqui nessa noite mais uma vez, e eu peço a Ti, que o Senhor faça algo que só Tu podes fazer. Abra os olhos, corações, que a nossa mente seja levada cativa a Ti nesta noite. Todo embaraço e peso do pecado, Tu desfaça agora. Que ouçamos a Tua voz e não a voz do homem. Que saiamos daqui renovados pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ajuda-nos, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente-se, por favor. Imediatamente após a acusação de que Jesus comia com pecadores, em Lucas 7:34, Lucas coloca Jesus à mesa com uma pecadora e um fariseu. A presente história é uma espécie de temática, de parábola da vida, nessa narrativa. Esse geralmente era o caso de Jesus nos evangelhos. Ele ensina fatos que se tornam o centro desse registro bíblico.
3 coisas. A primeira delas, com a Bíblia aberta no texto, nós vamos ver uma pecadora arrependida aos pés do Senhor. Você notou o texto que lemos? Vocês vão descobrir que imprevistos acontecem. Simão jamais poderia imaginar que uma mulher entraria em sua casa subitamente, sem ser convidada para esparramar-se aos pés de Jesus. Isso era uma quebra de protocolo, porque os rabinos judeus não conversavam e nem comiam com mulheres em público. Diz o Senhor, ela é humilde. Humilde. Terceiro, ela tem também uma atitude extravagante. 38. Diz que ela regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Pecadora, humilde. Agora ela faz algo que ninguém esperava que fosse feito. Essa mulher rega os pés de Jesus com suas próprias lágrimas e os enxuga com os próprios cabelos. Isso é muito mais do que um gesto de humildade. Porque naquela cultura, uma mulher soltar os cabelos em público era uma atitude indecorosa, mas ela solta. Ela, porém, não se importa mais com a opinião das pessoas ao seu respeito e faz aquilo que é necessário fazer. Ela quer apenas demonstrar seu arrependimento sincero e o seu profundo amor a Jesus. Agora, é digno de nota observar que a mulher não profere sequer nenhuma palavra em todo o episódio. Ela não diz nada. Nada. Talvez um silêncio envergonhado entre os convidados servisse de recepção àquele ato, especialmente por causa de sua reputação como mulher de baixa moral. Deixa eu dizer algo a vocês que estão aqui. Quem é humilde não precisa falar. Eu sou humilde. Não. Atos são mais que palavras. O silêncio, às vezes, Ana Paula, toca mais Jesus do que as nossas palavras frívolas. Às vezes, chegamos a Deus sem abrir a boca. Silêncio. E Deus vê quem somos. Ela entra numa casa na qual não é convidada, interrompe um banquete e publicamente comporta-se com intimidade imprópria. Essa é uma mulher aos pés de Jesus. Nós vamos ver agora, em segundo lugar, um homem ensimesmado, censurando Jesus. Olha o versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Notem que o fariseu não tem coragem de criticar Jesus viva voz, mas o censura nas recâmaras do seu coração.
Gente, olha o tamanho de Jesus. Ele não abriu a boca. E ele viu. Você não precisa falar na minha cara. Ele sabe. Você não precisa falar. Ele sonda mentes e corações. Ele não apenas reprova Jesus, mas também despreza a mulher. Jesus mostra a frieza exterior do coração de Simão e sua vida julgadora interior. Ele vê o externo e o interno. Ele vê fora e ele vê dentro. Ah, Jesus! Se nós entendêssemos isso, nós falaríamos menos das outras pessoas. Muito menos. Porque aquele que está sentado num alto e sublime trono vê tudo, ouve tudo. David Neely diz que Simão, o fariseu, parece exatamente como uma criança que brinca na praça, egoísta e cega para com os outros. O Warren Wiersbe diz que o verdadeiro problema de Simão era a cegueira, porque ele não conseguia enxergar a si mesmo, nem a mulher e nem Jesus. Assim era fácil exclamar o que está no versículo 39, ela é pecadora. Quando não enxergamos quem somos, enxergamos o outro e nem Jesus, é fácil para nós dizer, ele é pecador. Ela é pecadora. Ele é falso, ela é falsa. É fácil para nós quando não se tem espelho, não é, irmãos? Nós não olhamos quem o outro é, não olhamos quem nós somos, e nós nem olhamos para quem é Jesus. Então julgamos, é pecadora, é pecador. Agora, para corrigir essa postura, Jesus conta ali uma parábola esclarecedora. Ele fala no versículo 41 e 42, a respeito de um credor que tinha 2 devedores, dos quais um lhe devia 500 denários e um 50 denários. Os 2 de Jesus na parábola que não puderam pagar o credor, porém, ele perdoa a ambos. Terminada a parábola, Jesus pergunta ao fariseu no 42, qual deles, portanto, o amará mais? O fariseu responde no 43, olha, eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus diz, julgou bem. Qual é a lição aqui? Os pecados da mulher eram conhecidos, enquanto os de Simão estavam ocultos de todos, exceto de Deus. Os 2 estavam falidos, Simão e a mulher, e não tinham condição de pagar a dívida. Simão estava tão espiritualmente falido quanto aquela mulher, só que ele não tinha consciência disso. Irmãos, essa é a pior tragédia da humanidade, é estar falido, falida, e não ter consciência disso. Isso é trágico, é um câncer. É pecadora. E Jesus mostra na parábola que Simão estava tão perdido quanto a mulher. Você tem julgado alguém? Pergunta ao Senhor. Você tem falado mal de alguém? Pergunta ao Senhor. Olhe-se no espelho de Jesus. Olhe-se antes.
Nós rasgamos o verbo para falar das pessoas. É pecador, é pecadora, é uma perdida, é um perdido. Irmãos, não. Jesus perdoa ao que lhe devia 500 e o que lhe devia 50. Escutem, a parábola não se trata de quantidade de pecados, mas da consciência deles no coração. Isso é o que essa parábola de 2 versículos Jesus quer dizer. Só aqueles que reconhecem seus pecados e sentem tristeza pelas suas mazelas são perdoados por Jesus. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, qual não traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo, essa gera morte. Morte. A tristeza piedosa produz vida. A tristeza mundana produz morte. Irmãos, eu preciso dizer, há muitos tristes hoje à noite, mas é para a morte. Muitos tristes, distantes de Jesus. É morte. É uma tristeza para a morte, não gera vida. Agora, a tristeza piedosa segundo Deus, essa produz vida. Uma pecadora aos pés. Segundo, um fariseu dizendo ser alguém que não era. Terceiro, vamos ver agora o Salvador com autoridade para perdoar o pecador. É Jesus. Ele põe os pontos certos nas horas certas. A partir de agora, Jesus deixa o fariseu com seus preconceitos e trata da mulher, abrindo-lhe a porta da graça. Irmãos, a crítica mais danosa, eu escrevi isso há pouco. A crítica mais danosa de todas é o fato de que Simão presenciou a ação dramática daquela mulher e ainda assim a chamou de pecadora. Isso para mim é trágico e eu vi aqui. Ele viu tudo, ele ouviu tudo, ele viu o que ela fez, mas a chamou de pecadora. Ele não se arrependeu e nem aceitou o arrependimento da mulher. Rapaz, isso é tão atual. Deus nos permite ver, nos permite assistir a ascensão de pessoas que aos nossos olhos não são nada, não prestam para nada, talvez para que haja arrependimento em nós, e não há. Às vezes nós julgamos tanto uma pessoa, miserável, prostituta, não sei o que, perdido, perdida. E aí ela chega aos pés do Senhor num culto como esse, o Senhor muda a história dela, e em vez de abraçarmos a pessoa, dizemos pecadora. Vocês conhecem alguém assim? Esse é o fariseu, chamado Simão. Irmãos, aqui, o arrependimento, o perdão e o amor, todos são linhas da mesma peça de tecido, se não vejamos. Há um grande arrependimento aqui. Olha o 44.
E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Esta, entretanto, desde que entrei na sua casa, não cessa de me beijar os pés. Meu Deus! Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. O fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa, mas não o honrou como hóspede. O fariseu não lhe deu água para lavar os pés, mas a mulher pecadora lavou os seus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. O fariseu não saudou com ósculo. Ósculo na Bíblia é beijo, beijo santo. Mas a mulher pecadora não lhe cessava de beijar os pés. O fariseu não ungiu sua cabeça com óleo, mas a mulher pecadora com bálsamo ungiu seus pés. O fariseu, por se sentir justo, não demonstrou grande amor por Jesus. Mas a mulher, por sentir-se grande pecadora, demonstrou arrependimento. Ah, como a demonstração é importante. E grande amor. Grande amor. Irmãos, os mais santos são os mais misericordiosos. Os mais santos são os mais misericordiosos. Segundo, há um grande perdão aqui. Olha o 47. Por isso te digo, de Jesus, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Ai, ai. Ui. Jesus, que sonda os corações, e por conhecer o arrependimento da mulher, perdoa-lhe os seus muitos pecados. Irmãos, guarde isso. Se vocês não entenderem, levante as mãos, eu repito. Por favor, guarde isso. O amor de Jesus é incondicional, mas o seu perdão não. Vou repetir, a repetição é pedagógica. O amor de Jesus é incondicional, mas o seu perdão não. E por quê? Porque o perdão é fruto de arrependimento. Eu vou repetir mais uma vez. Escreva no ímã da geladeira. O amor de Jesus é incondicional, mas o seu perdão não. E por que não? Porque o perdão é fruto de arrependimento. Jesus não perdoa quem não se arrepende. Se você não se arrepender, você nasce, cresce, se reproduz e morre. E vai direto para o lago de fogo. Direto, sem interrupções. Porque eu preciso te dizer uma coisa: você e eu não somos bons. Não. Não. Irmãos, 1 João 1,9 é clássico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há 3 coisas aqui. Qual é a condição do perdão? Se confessardes os vossos pecados. Precisa haver confissão para que haja perdão. Qual é a condição do perdão? Se confessares os vossos pecados. Segundo, qual é a base do perdão? Ele é fiel e justo. Quem é fiel e justo? Jesus.
E terceiro, qual é a posse do perdão? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu tenho uma boa notícia para dar para você, quem está em casa. Hoje, há um grande perdão da parte do Pai. Jesus perdoa todo quanto se arrepende. Perdoa! Terceiro, há um grande amor. O versículo 47 diz: porque ela muito me amou. Gente, como assim? Eu leio os evangelhos e eu entro em crise, tem hora. Como assim muito me amou? Irmãos, a mulher não abriu a boca. Ela não falou línguas, ela não rodopiou, ela não profetizou, nada. E Jesus viu. Ele viu. Olha, fariseu, aquilo que você não viu, eu vi. Aquilo que você julgou, eu vi. Ela me amou. Irmãos, isso treme a base dos pés à cabeça que é possível condenarmos enquanto Jesus aprova. É possível que você condene aquilo que o Criador aprova. Pensou nisso hoje? É possível que eu e você julgue aquilo que o Criador não julga. A quem muito se perdoa, muito se ama. A antítese, o contrário, é verdadeiro. A quem pouco se perdoa, pouco se ama. Você tem perdoado? Nessa crise, falei sexta-feira da mágoa para os casais. Eu não sei se você assistiu. Como vencer a mágoa. Irmã Cida e o irmão Danilo estavam aqui. Eu quero muito que vocês ouçam aquele sermão. Ouve lá. Por que perdoar? Diz Marcos 11:25 que se eu não perdoo, eu não posso orar. Diz Tiago 5:16, se eu não perdoar, eu não tenho saúde. Você conhece alguém doente no físico por muito tempo? Pode ser falta de perdão, disse o Senhor. Você já foi no médico, o médico não descobre? Falta de perdão. Receba aí. Você que está em casa, receba. Diz Mateus 18:34, se eu não perdoo, eu sou entregue aos verdugos da minha própria consciência. Ou seja, eu não tenho paz. Irmãos, algumas pessoas erradamente acreditam que por pegar férias de 30 dias em Roma, nos palácios celestiais, tudo vai mudar. Não vai mudar. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 30 dias de férias, pastor Claudemir. Vou na primeira classe. Comer tudo de bom naquele avião. Ficar no melhor quarto, o quarto de $2.000 a diária. E quando eu voltar para Londrina, tudo vai estar melhorado. Não vai. Não vai. A hora que você colocar o pé em Londrina e ver quem você tem problema, vai doer. E muito. Quem não perdoa, diz Mateus 5:23, que ele não pode adorar.
Se ao trazeres a tua oferta ao altar, diz Jesus, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, volta, reconcilia-se com ele, depois você volta e entrega a tua oferta ao altar. Ou seja, sem perdão, você não adora a Deus. Sem perdão, diz Jesus em Mateus 6,14, que você não é perdoado por Ele. Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Agora, se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Sem perdão na terra, não existe perdão do céu, diz Jesus. Quem pouco perdoa, pouco ama. Essa mulher de Jesus, muito o amou. Queridos, o perdão prova tanto a fé, quanto o amor. Quarto lugar, há aqui um grande redentor. Olha o 48. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Ah, Jesus, o Senhor é tão espetacular. Os convidados à mesa questionam a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Mas este, com a autoridade que lhe é conferida, até hoje, perdoa pecados e liberta você do jugo. Até hoje. Até hoje. Só Jesus tem poder para perdoar pecados. Só Jesus, mediante ao seu sacrifício vicário e único, pode tornar você liberto. Hoje, você pode ser perdoado, salvo e experimentar a alegria da salvação por meio de Jesus. Por isso, Ele é um grande redentor. Último lugar para orarmos. Há agora uma grande salvação. Olha o versículo 50. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Meu Deus. Vamos dar risada, né, irmãos? Vamos sorrir. Ah, Jesus. Às vezes eu escrevendo essas coisas todas, irmãos, eu choro para danar. Olha o que Jesus faz com uma mulher. Jesus oferece salvação à mulher, mediante a sua fé, e concede a ela a sua paz. Nós nazarenos amamos dizer uns para os outros, graça e paz. Vocês sabem o que é isso afinal? Ô irmão, a graça e a paz, você sabe o que é isso? O que é a graça? É a causa da salvação. E a paz é o resultado dela. Exatamente o que aconteceu com a mulher. Ao oferecer a ela a salvação, é graça. E mediante a sua fé, ela recebeu o resultado da salvação. É a paz. Então, quando você dizer a alguém, diga entendendo, graça e paz. Graça e paz. Você é salvo pela graça e você tem paz, é pelo resultado da graça. Ela entrou naquela casa, prisioneira de seus pecados, e saiu livre. Ela entrou condenada pelos homens, e saiu perdoada por Jesus.
Ela entrou cheia de culpa e saiu justificada pelo Filho de Deus. Seu passado foi apagado, o seu presente foi transformado e o seu futuro glorioso foi garantido. Tudo de uma vez. Jesus fez isso e era o único que poderia fazer. Só Ele apaga o seu passado, instrui você, leva você no presente e garante o seu futuro intacto de Jesus. Ele fez isso com uma pecadora e pode fazer com o maior do pecador na terra. A mesma coisa, hoje à noite. Eu li há pouco essa frase do William Hendrickson, escutem. Há uns inspirados aí, viu? Essa paz que Jesus dá à mulher é o sorriso de Deus refletido no coração do pecador redimido. Um refúgio na tempestade, um esconderijo na rocha eterna e um abrigo sobre as asas do Onipotente. Nossa! Em um mundo de homens, em um banquete de homens, uma mulher desprezada é colocada como exemplo de fé, arrependimento e devoção para nós, hoje à noite. Glorioso. Bendito para nós. Uma mulher que ninguém dava nada, rejeitada, assolada pelas consciências e línguas. É para nós hoje à noite um exemplo de fé, arrependimento e devoção. Eu encerro. Jesus realizou um grande milagre ao curar o servo do centurião em Lucas 7, do 1 ao 10. Realizou um milagre ainda maior ao ressuscitar o filho da viúva da cidade de Naim, em Lucas 7, dos versículos 11 ao 17. Contudo, porém, Ele realizou o maior milagre de todos, ao salvar essa mulher de seus pecados e transformá-la numa nova criatura. É por isso, se você ler os 4 evangelhos pelo menos umas 400 vezes, sabe o que você vai descobrir? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, em João 11, não houve festa no céu. Quando Jesus curou o paralítico, em João 5, não houve festa no céu. Quando Jesus ressuscitou o filho dessa viúva em Naim, não houve festa no céu. Quando Jesus transformou água em vinho no primeiro casamento em Caná da Galileia, não houve festa no céu. Mas a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E haverá hoje, até Jesus voltar, festa no céu, quando alguém se arrepender de seus pecados, Jesus perdoá-lo, salvá-lo, escrever o seu nome no livro da vida, aí sim a festa no céu.